Tem uma coisa que o empresário brasileiro que vem para os Estados Unidos fazer negócio aqui, ele precisa prestar muita atenção na hora de criar um processo de vendas, na hora de criar um processo de aquisição através de estratégias de marketing. É sobre as diferenças culturais, sobre as diferenças de negócio. Tá? No Brasil, a gente fica muito faz de qualquer jeito e foca muito em sofisticação, que eu preciso me diferenciar de alguma outra forma. E se você reparar que grandes negócios de empresas americanas que vivenciam aí a cultura local mesmo, entendem esse comportamento, focam muito no feito é melhor que perfeito. Tá? Então, focam muito em entregar um processo consistente para os seus clientes. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito fora da curva de quem que eu quero conversar nesse vídeo, que é um empresário pequeno, um médio, que está aqui nos Estados Unidos, um brasileiro, mas esses exemplos são bons para contextualizar. O cara vai numa franquia de fast food aqui. Toda franquia que você entrar, você vai ver o mesmo processo muito bem elaborado. Então, você sabe que você vai comer a mesma refeição naquela franquia, você sabe que você vai ser atendido da mesma forma, que a forma de como você vai fazer o seu pedido é da mesma maneira que em qualquer outra ponto ali daquela marca. Então, assim, se você é empresário brasileiro, você já percebeu aqui nos Estados Unidos que para atrair o público americano funciona completamente diferente as coisas. Então você chega aqui, você começa a vender, você normalmente foca o quê? Ah, eu vou atender a própria comunidade brasileira. Ah, vou atender a própria comunidade de hispanos. E acaba esquecendo e se atrasando no aperfeiçoamento desse processo, né? Descoberta de como criar um funil que vai conseguir comunicar, atrair e reter o cliente americano, que é o cara que tem dinheiro aqui, que no caso é o cara, para falar a verdade, sim, a maioria da população, tá? Não é nem sobre ter o dinheiro ou não, mas o seu maior mercado é o público americano. É... Então, assim, sobre processo de vendas, o brasileiro que está aqui, ele costuma cometer alguns erros. Quais são eles? O primeiro deles é ficar focando em captar cliente somente brasileiro, tentar vender somente para brasileiro. Isso é muito legal, você consegue vender como se você estivesse no Brasil. Vou dar um exemplo aqui no segmento que a gente atende e faz muito isso. Dealer, tá? Os dealers aqui, o brasileiro que chega aqui e abre um negócio no segmento de carro, o que ele costuma fazer? Ele costuma anunciar em grupos de brasileiro, ele costuma criar um Instagram da empresa em português, ele costuma contratar somente vendedores brasileiros que não falam o idioma. Então, com isso, o cara criou uma empresa brasileira dentro dos Estados Unidos. E aí começa uma complicação, tá? Que é o quê? Ele começa a ter sucesso, um sucesso relativo no segmento dele, mas somente para aquele público. Então, o cara que de repente poderia estar se expandindo ali, imagina, o cara passa 5 anos aí no segmento de carro, talvez seria um momento para ele ter um pátio ali com um pouco mais de veículos, para ele de repente estar com mais opções de financiamento para conseguir atingir esse público americano, ele está com prestadores de serviços americanos, locais, que falam o idioma, entendem a cultura, entendem a necessidade, né, do povo local, e isso acaba se atrasando. Então, quanto mais tarde se inicia esse processo de comunicação com o público americano, mais tarde você vai ser escolhido por eles. Esse é um erro grave. Outro erro grave, tá, que o empresário brasileiro ele normalmente não entende. Vou dar um exemplo aqui de um outro segmento. Tá? Eu fui aqui numa academia, fui lá para treinar, e nas três principais marcas aqui da região, se eu não me engano, LA Fitness, uma outra roxa aqui, que é bem parecida com a Smart Fit, um pouco mais, o ticket médio mais baixo. E tem uma outra aqui, Crunch Fitness, se eu não me engano, esse é o nome. E as três, o que elas oferecem? Elas oferecem um free trial por 3 dias. Tá? Esse free trial por 3 dias, qual que é o objetivo dele? Captar o lead, captar o cara que está interessado e fazer um processo de experimentação. Cara, vem conhecer minha academia, lá dentro eu vendo para esse cara. Tá? É a lógica de avaliação, por exemplo, no segmento de estética. Vem aqui que a gente vai avaliar, desenhar, fazer um diagnóstico, eu vou te propor um tratamento totalmente grátis, essa parte da avaliação. Tá? As academias do Brasil têm essa aula gratuita.
mas normalmente não pega o lead do cara. Ah, vem para cá, agenda aí no seu WhatsApp, e simplesmente o cara manda uma mensagem e não tem um processo de qualificação de tentativa de venda do time comercial. Por quê? O dono da academia ali no Brasil, né, lá no Brasil, ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, é uma lição para cá. Às vezes, você fica muito pensando na primeira fatura que esse cara vai pagar. Se você trabalha, por exemplo, uma prestação de serviço que o seu cliente ele atende você de forma recorrente, que você atende seu cliente de forma recorrente, então esse cara ele não deve ser considerado, por exemplo, o valor mensal que ele paga. Numa academia aqui, $25 por mês, $20 por mês. Não, você precisa entender qual que é a quantidade de meses que essa pessoa fica. Então, por exemplo, se essa pessoa fica 20 meses te pagando $20 por mês, essa pessoa ela vai colocar no caixa da sua empresa $400, certo? Então, assim, quanto você está disposto a investir no processo comercial, no processo de vendas da sua empresa, para poder adquirir esses $400 em caixa para o seu negócio. Tá? Esse é um modelo super importante de refletir, porque isso chama LTV. Quando você entende que o custo o valor do seu cliente para o seu negócio ao longo do prazo é de $400, cara, você está disposto ali em todo o processo comercial, em toda a jornada de aquisição, a investir ali $50, $70. A régua vai só aumentando. O seu concorrente, quando ele percebe isso, faz essa conta também, tá, dentro do seu mercado, ele vai investir mais que você vai investir mais que ele, e ali fica a briga pelo cliente, tá? Quem está disposto a pagar mais. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, que as empresas americanas fazem, dão aula disso, e às vezes a gente, quando vem para cá, cria um business, né? Eu falo com o empresário brasileiro, eu atendo clientes aqui nos Estados Unidos, não entender o cross-sell e o upsell, tá? E é o quê? O seu cliente às vezes é atraído por um preço ou um serviço de entrada que você precisa vender mais para ele ou vender um outro serviço ali ou produto pelo qual ele não foi atraído inicialmente. Vou explicar. Temos um cliente aqui, pet shop, tá? Esse cliente a gente atrai o cliente para ele. Esse cliente tem um custo de aquisição para a gente colocar esse cliente dentro da loja, esse pet. E nesse custo de aquisição, para a gente trazer esse cliente, colocar ele dentro da loja, a gente esse cliente, o pet vai ser atraído ali para um banho, para uma tosa para um banho de $50. Esse cliente vai ser atraído ali para vir gastar um banho de $50 em média. Qual que é o papel do time comercial? Do atendimento, da secretária, quem responde o Messenger, quem responde a ligação, quem responde o WhatsApp. Olha, seu cachorro está precisando de um corte de unha, vende isso como adicional. Então, o ticket que era de $50 já não é mais, é 60. Vende uma escovação, vende um produto, né, um shampoo para a pessoa levar para casa, de repente dar um banho em casa, não sei. Pode levar lá um lenço, uma roupa, né? Ou seja, você precisa vender outros serviços. E no caso desse pet shop, até a escovação de dente ali do cachorro é vendida separadamente. E isso faz o quê? Você tentar gastar para adquirir um cliente para colocar $50 ali na primeira compra, tá? Vamos falar de ticket médio, e aí você conseguir elevar esse ticket médio para $75, para 80, quem sabe ali dobrar esse ticket para $100, tá? Esse é o caminho aí, um outro ponto que às vezes a gente brasileiro esquece disso. Então, quando você estiver fazendo um negócio nos Estados Unidos aqui, essa lição é muito importante. Tenta atrair o cara com a menor proposta de valor. Expor o seu produto isca ali, o seu produto de atração, que é o produto que é a porta de entrada para o seu negócio. Tá? Isso é muito importante aqui no mercado americano, porque se o cliente americano experimenta o seu produto, ele vai ter, né, obviamente, ele também considera preço, como qualquer outro lugar do mundo, e você tem um produto, um atendimento legal, você tem a chance ali de criar uma relação com esse cliente, vender mais para ele, ou na mesma venda ali mesmo, aumentando o ticket médio, ou você acaba também tendo a possibilidade de, no futuro ali, vender novamente para esse cliente, aí começa a calcular seu LTV. Tá? Esse é um outro ponto. É isso, assim, esse é um basicão aqui do que nos primeiros dias aqui dessa viagem que eu tô percebendo, já vim aqui várias vezes, e só que essa é uma viagem onde eu tô visitando muito cliente, analisando bastante estratégia de marketing, visitando vários negócios, não são clientes da Easy, são empresários brasileiros aqui entendendo um pouco da dificuldade. Então eu tô aqui no Starbucks, nosso escritório aqui por alguns dias, vou fazer outros vídeos aí com novas estratégias, vou falar de negócios específicos dentro dos Estados Unidos e nós vamos falando mais.